Seja muito bem-vindo a mais um podcast Agora dá tempo. Eu sou o Atlan Souza e junto com o meu time estamos aqui semanalmente preparando conteúdos para você, para te ajudar realmente a ir para o próximo nível dentro daquilo que você quer, que você espera, o que você almeja, né? Para isso nós não passamos a mão na cabeça, não te damos tapinha nas costas, muitas vezes até te damos um tapa na cara, no bom sentido, mas em forma de conteúdo estruturado para realmente te ajudar a entender algumas coisas que estão te impedindo de seguir adiante. Tá legal? Mas antes, sem muitas delongas, roda o VT aí, Carol, para a gente poder começar com força total. Bom, hoje a gente vai falar de uma síndrome que muitas vezes nós temos e que na maioria dos casos nós não sabemos como lidá-la com ela no nosso dia a dia. Pode ser inclusive que você tenha alguns traços como nós temos, mas que muitas vezes não sabe, né, como lidar ou como enfrentar ou como trabalhar ou neutralizar essa síndrome no teu dia a dia, que é o que nós chamamos de síndrome do impostor, né? O que seria isso? Você já imaginou, já percebeu, por exemplo, que dependendo do estado emocional que você está, você se sente muito mais cobrado por algumas coisas que você faz, mesmo não havendo necessidade, né? Alguns casos a pessoa chega até a se sentir mal, ficar bem para baixo mesmo, a ponto de se paralisar com relação às suas ações do dia a dia. Então, pode ser que ela, nesse momento, por conta dessa síndrome tão aflorada, ela abandone simplesmente um projeto que ela está fazendo já há um determinado tempo. Isso é provado cientificamente, inclusive, que por questões comportamentais, muitas pessoas, digamos-se assim, uma média de 95% delas, acabam desistindo dos seus objetivos, dos seus projetos ou dos seus sonhos, faltando apenas 5% para poder realmente alcançar aquele objetivo. Saiba que se você realmente não está conseguindo chegar no 100% daquilo que você está fazendo ou daquilo que você está desenvolvendo, pode ser que o que você faz também não tenha sentido nenhum, significa que você precisa rever algumas coisas, alguns critérios ou algo relacionado aí ao seu próprio desenvolvimento humano e autoconhecimento, para que você possa trabalhar isso melhor no teu dia a dia. E essa síndrome que nós chamamos de síndrome do impostor é como se fosse muitas vezes aquela vozinha interna, aquela coisa interna que fica realmente ali ruminando, incomodando, aflorando na nossa mente, impedindo a gente realmente de dar o próximo passo. Muitas pessoas, inclusive, chegam a achar que elas são uma farsa com relação a alguma atividade que elas fazem, a ponto de se sentir tão mal, como eu disse, né, e achar que a qualquer momento vai surgir alguém ali e vai desmascará-las. É como se tivesse esse sentimento na vida dessa pessoa. E existe também outras pessoas que, mesmo tendo esse tipo de síndrome, elas não deixam de fazer aquilo que elas têm que fazer no dia a dia. Então é como se as atividades que ela faz passassem por cima dessa síndrome ou desse crítico interno a ponto delas não paralisarem. Só que uma coisa que é muito importante a gente entender é que toda essa energia que está sendo demandada para contornar, para passar por cima ou muitas vezes para neutralizar esse crítico, essa síndrome do impostor, a gente precisa ter certeza se a energia que nós estamos canalizando e demandando está sendo realmente agrupada na coisa certa. Pode ser que de repente você esteja, o que a gente costuma falar, né, plantando a tua sementinha no terreno do vizinho. Pode ser que você esteja plantando a tua sementinha no lugar errado, no emprego errado, na tarefa errada. É por isso que nós precisamos ter autoconhecimento a ponto de entender qual realmente é a nossa missão, qual é o nosso chamado, é a nossa vocação, para que a nossa energia realmente seja destinada para isso. Então quer dizer que eu tenho que pedir as contas agora no meu emprego? Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Pode ser que nesse momento você precise fazer uma avaliação, um planejamento, de repente, de transição, para que depois de um determinado período, depois que você já tiver passado pelo ciclo, né, e conquistado os teus objetivos no lugar que você trabalha, você possa alçar um novo voo, para que você possa realmente fazer uma transição de forma sadia, vamos dizer assim, de forma correta. Então pode ser que neste momento, você que está aqui me assistindo, a atividade que você faz ou que você desenvolve não tenha sentido para você. Pode ser que esse seja o teu caso. Então, nesse momento, o que eu te aconselho? A você realmente pegar um papel e caneta, escrever realmente algumas coisas que estejam relacionadas a você para saber se aquilo que você faz realmente tem sentido.
E se não tem sentido, pensar qual que é a data limite que eu vou me submeter a isso para que eu possa começar a dar então um novo rumo na minha vida, na minha trajetória. E essa síndrome do impostor, muitas vezes, ela faz o que? Ela joga a gente tão para baixo, a ponto de não deixar a gente dar os próximos passos que são necessários. Então a gente vai aprender aqui algumas dicas, fica aqui comigo até o final, que eu vou te ensinar como você conseguir realmente trabalhar melhor essa questão dessa síndrome na tua vida, né? Ou desse crítico interno. Há pessoas que têm essa síndrome, como eu disse, mas mesmo assim elas não deixam de caminhar. De vez em quando eu vou olhar aqui, ó, tem o nosso caderninho aqui com as anotações, de vez em quando vocês vão ver olhando para baixo, tá? Que é para que eu possa realmente passar o conteúdo de forma estruturada. Um exemplo disso, ó, profissionais de área comercial de grandes corporações. Já passou por você muitas vezes aquele sentimento e mesmo depois de você ter entregue ali a sua meta e os teus objetivos, é como se a empresa não estivesse reconhecendo todo o teu esforço? É como se você faz e parece que nunca é o suficiente. Esse sentimento que muitas vezes aflora em você, te levando para baixo, gerando essa energia negativa, é fruto dessa síndrome do impostor que eu estou falando aqui para vocês, né? E isso muitas vezes nos paralisa. Por quê? Esse sentimento ruim, ele faz com que a gente não caminhe, faz com que a gente não dê os passos que são necessários, e é daí aonde sai muitas vezes a estatística que fala, né, que 95% das pessoas acaba desistindo no meio do caminho dos seus projetos aí, dos seus objetivos em vida. Esse impostor interno, vamos dizer assim, ou esse crítico interno, ou esse sabotador interno, vamos chamar de agente sabotador, ele fica ali nos acusando, querendo realmente então nos levar para baixo, e é por isso que é importante a gente ter processos de autoconhecimento na nossa vida. É justamente por isso que eu falo e bato sempre na tecla que nós precisamos estudar, que nós precisamos buscar conhecimento, que nós precisamos buscar esse processo de evolução, para a gente saber realmente como lidar com esse tipo de síndrome, com esse tipo de sabotador quando ele se aflorar e tentar tomar ali as rédeas da nossa vida. O maior risco quando eu não trabalho, por exemplo, essa síndrome na minha vida, é você se sentir não merecedor das suas conquistas, né? E a gente precisa realmente nesse momento tentar entender o que tem causado esse tipo de sentimento, esse tipo de crítico interno, ou esse tipo de sabotador que muitas vezes está aflorando a nossa vida, e tentar trabalhar algumas formas de neutralizá-lo, né? Então eu preciso, primeiramente, buscar autoconhecimento, para que realmente através dele eu adquira sabedoria, essa sabedoria seja transformada em ações direcionadas e consistentes que me fazem ir para o próximo passo naquilo que eu estou buscando na minha vida, né? Então nós precisamos então entender que nós somos quem nós pensamos ser. É isso mesmo. Então se eu fico pensando que eu sou uma pessoa improdutiva, que eu sou uma pessoa que não presta, que eu sou uma pessoa burra, que eu sou uma pessoa realmente que não consegue fazer as coisas, que não consegue desenvolver, que não consegue prosperar, que não consegue realizar as coisas de uma forma correta, você vai acabar realmente se tornando essa pessoa que você está dizendo, porque aquilo que você pensa geralmente é transmitido, é transformado em funções cognitivas dentro da tua mente, que são transpassadas para o teu coração e te impedem de caminhar. Simples assim. Então a gente precisa entender, primeira coisa, qual que é a nossa essência? Para que nós viemos neste mundo? Para que nós nascemos, né? Qual que é o sentido de nós estarmos aonde nós estamos, né? Qual é o sentido de você ter realmente a família que você tem? Qual é o sentido de estar trabalhando na empresa que você está trabalhando? Tudo na nossa vida tem que ter um sentido. A gente precisa entender realmente então qual que é a nossa essência, né? Qual que é realmente o nosso propósito a qual nós viemos neste mundo, vamos dizer assim, para que você possa passar a lidar com esse tipo de problema de uma forma muito mais fácil. Uma forma também de você lidar com isso muito bem é buscando feedbacks. Pô, deixa eu conversar, por exemplo, com a minha esposa, com meu marido, com meu chefe, com alguém que já tem ali um determinado tempo de convívio com você. Essa pessoa provavelmente ela conhece quais são os seus traços, ela conhece quais são os seus comportamentos, e aí é como se você fosse buscar o quê? Uma validação daquilo que você já sabe que você é. Ah, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que ajuda o próximo, você é uma pessoa que gosta de estudar, você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa que realmente não mede esforços para buscar os teus objetivos. Então, quando essa síndrome possivelmente estiver aflorando ou tentando te levar para baixo, é nisso que você tem que pensar, na tua essência, nos teus valores, nos teus princípios, né? E eles vão te ajudar neste momento a fazer essa neutralização. Então, se você de repente
não está tendo força suficiente para conseguir vencer e neutralizar esta síndrome ou esse teu crítico interno, procura a ajuda de alguém que te conhece bem. Tua esposa, teu marido, teu filho, um amigo, por exemplo, que tenha convívio diário ali com você no trabalho. Pode ser o teu terapeuta, o teu psicólogo, teu psiquiatra, por que não, né? São essas pessoas que geralmente já te acompanham, já vivem com você ali há um determinado tempo, que elas vão saber realmente dizer como que são as suas características, né? O teu pai, a tua mãe, e aí quando você estiver diante dessa situação, você simplesmente reafirma para você mesmo, dentro da tua alma, dentro da tua essência, dentro do teu coração, que você não é aquilo que está acontecendo naquele momento, que você não é aquela pessoa negativa, que você não é aquela pessoa vitimista, né? Então, neste momento, você ressignifica a tua essência e você consegue neutralizar e passar por isso de uma forma muito mais fácil. É como se fosse um processo de busca de quê? De desenvolvimento. E a gente precisa saber que nós somos realmente seres que estão em processo de evolução permanente. Todos nós temos algo a aprender todos os dias, né? Quem que na vida sabe de tudo? Praticamente ninguém, a não ser Deus, né? Que tem ciência e onipotência sobre todas as coisas. Tirando ele, abaixo de Deus, vamos dizer assim, todos nós somos seres em evolução permanente, em evolução constante. Mas para que essa evolução aconteça, a gente precisa estar aberto, né? Porque existem também aqueles ignorantes que simplesmente se acham os donos da verdade e que muitas vezes acabam, além de não caminhar, de não buscar, não ter resultado nenhum, também impedem as outras pessoas que querem. De que forma? Soltando sentimentos negativos, colocando essa pessoa para baixo, gerando possíveis situações de humilhação. Então, quando você entende qual que é a sua essência, qual é realmente a tua missão e a tua vocação, nada te segura, nada te abala. Pode até te abalar ali por um determinado momento pequeno, mas aí a tua força interna, ela é tão grande que te ajuda a você conseguir contornar esse tipo de situação e dar a volta por cima. Uma outra forma também de você conseguir lidar muito bem com essa síndrome é você exercer o que? O princípio da gratidão na tua vida. Todos os dias, praticamente. Quando você é grato por aquilo que você tem, por aquilo que você é, por mais difícil que seja, você consegue também contornar, neutralizar, pular, passar por cima, enfiar o pé na bunda desse neutralizador ou desse agente de sabotagem que muitas vezes aí te aflora. Querem ver um exemplo de você poder ressignificar tudo isso que você está fazendo, tudo isso que você está vivendo? Pega uma folha de papel e começa a escrever todas as coisas boas que já te aconteceram na tua vida. Faz aí uma visita mais ou menos no passado das coisas boas que muitas vezes te aconteceram, as experiências boas que você teve com a tua esposa, com a tua família, com os teus filhos, com os teus maridos, com o teu marido. Isso é uma forma de você também neutralizar esse agente sabotador, exercendo mais a gratidão, pegando uma folha de papel, anotando realmente por aquilo que você é grato, carregar de repente essa folha de caderno na tua carteira, né? Deixar ali de repente salvo num bloquinho digital no teu computador, num cantinho da tua sala, e aí quando você estiver diante daquele momento que o Zeca Urubu estiver te atormentando, que seria aí essa síndrome interna, você vai lá, pega o teu papelzinho, né? Vamos dizer, como se você estivesse se preparando para ir para uma batalha na guerra. Aí você vai lá, vou pegar aqui um exemplo, né? Vai lá, pega aquele teu papelzinho lá, com todas aquelas anotações e vai lá e lê para você até em voz alta. Ó. Eu sou assim, ó, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas, eu sou uma pessoa realmente vitoriosa, eu sou uma pessoa que tem saúde, eu sou uma pessoa que eu sou amada pela minha família. E aí você repete aquilo para você durante um determinado momento ali, por alguns segundos, por alguns minutos, você vai começar a encontrar dentro de você uma força interna tão grande que vai te ajudar a simplesmente ignorar essa síndrome ou esse agente sabotador e você vai ressignificar a tua vida e buscar um novo resultado e um novo sentido, tendo ainda muito mais gás, muito mais força para poder realmente então passar por este momento com muito mais tranquilidade, com muito mais força, né? Vamos dizer assim, ó. Neste momento, faça esse exercício, silencia a tua vida aí por um determinado momento, aproveita que nós estamos aí nesse período da quarentena, que a gente está com um tempo,
vamos dizer assim, livre, né? Como eu diria, né? Agora dá tempo para que você possa realmente silenciar, anotar numa folha de caderno tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que faz sentido, tudo aquilo que você é grato na tua vida, os teus filhos, a tua esposa, a tua família, até mesmo o teu emprego neste momento, que até você, inclusive, que está meio desesperado, sem saber o que fazer, não sabe se vai voltar para a fábrica, se vai ter emprego. Pensa no seguinte, se você realmente tivesse preparado para passar por todo esse momento, por essa dificuldade que você está vivendo, já estivesse trabalhando tudo isso na tua vida, você iria conseguir passar por este momento com muito mais facilidade. Então faça esse exercício de silenciar, anotar na tua folha tudo aquilo que você é grato. E quando essa síndrome te atacar, faça essa revisitação a esse papelzinho, a essas anotações que você fez, né? Todas as vezes que ela tentar te neutralizar. Tá legal? Então, queria deixar aqui essas 3 dicas para você no dia de hoje, nesse nosso podcast. Se isso fez sentido para você, faz uma grande gentileza. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você sabe que precisa ouvir esse tipo de mensagem. Deixe um comentário pra gente aqui embaixo, né? Dê um curtir, se inscreva nas nossas redes sociais, ajuda a gente na divulgação desse trabalho para que realmente nós consigamos passar essa mensagem para muito mais pessoas. Nós estamos com uma meta agora de trabalhar para conseguir realmente pelo menos 1000 inscritos no nosso canal, né? Então, se todo esse conteúdo fez sentido para você, ajuda a gente nessa meta, nesse objetivo. Se inscreve lá no nosso canal, compartilha, pede para as pessoas do teu convívio aí, do teu dia a dia se inscrever e juntos a gente vai formar essa corrente do bem para que eu possa distribuir mais conteúdos como esse de forma gratuita para você que é nosso aluno, nosso seguidor e você que precisa de um novo sentido, tá legal? Muito obrigado e a gente se vê aí no nosso próximo podcast. Agora dá tempo, hein? Bora!